Olá, meu irmão, prazer ter você aqui com a gente para que nós possamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. E aqui nós vamos estudar sobre essa temática, o filho da perdição. E esse título, meus irmãos, ele é destinado para Judas Iscariotes. E a gente quer trazer aqui uma elucidação sobre esse título. Não apenas para Judas, mas lá em Tessalonicenses, esse título também é aplicado para a manifestação daquela figura política central que se terá no período escatológico sobre o anticristo. Mas aqui eu quero focar então sobre a sua aplicação para a vida de Judas, o filho da perdição. Meus irmãos, eu quero ler primeiro esse texto onde esta expressão para Judas aparece e trazer aqui uma explicação sobre então o filho da perdição. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, naquela oração sacerdotal de Jesus Cristo, esta expressão, o filho da perdição, é aplicado para Judas. E diz assim então o versículo 12 do capítulo 17. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quero ler mais uma vez, para que você memorize. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, para que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, vamos falar um pouco sobre essa expressão, filho da perdição. Por que eu quero explicar isso? Para aqui desmistificar aquela visão predeterminista calvinista. Os calvinistas, eles vão falar que Judas Iscariotes, ele foi predestinado a trair a Jesus Cristo. E não tinha como Judas ter uma escolha diferente, porque ele, antes da fundação do mundo, já tinha sido escolhido por Deus para ser o traidor. Já tinha sido escolhido por Deus e sido predestinado para trair a Jesus Cristo. Então, Judas, ele não tinha escolha. Mas, meus irmãos, a gente vai perceber que não é isso e não é assim. A gente não pode arranhar a santidade do Senhor, fazendo com que Deus tenha predestinado Judas a pecar, de modo que ele nem obteve, talvez, ali um tipo de escolha. Obviamente, os calvinistas, eles vão tentar trazer esses dois argumentos, vão tentar deixar de pé a predestinação de Deus na vida de Judas, que Deus predestinou que Judas fosse o traidor, mas por um outro lado vão também tentar colocar que Judas teve ali a sua escolha, que de alguma maneira ele teve ali a sua volição e ele quis trair a Jesus Cristo. Então eles vão tentar jogar as duas coisas, mas perceba, eles vão tentar dizer que isso aí é uma tensão teológica. Meus irmãos, mas isso não é uma tensão teológica, isso é uma contradição teológica que eles, os calvinistas, na sua interpretação bíblica, eles mesmos criam. Eles vão tentar dizer que é uma tensão teológica, como a tensão teológica da Trindade. Como que você explica a Trindade? Um só Deus, mas em três pessoas. Olha, é lógico que isso é uma tensão teológica. Eles também vão tentar falar sobre a tensão teológica, para explicar, né, isso aí, falar sobre a natureza de Jesus Cristo, sua natureza divina e humana. Como que se explica a natureza divina e humana de Jesus, onde ele é totalmente Deus e totalmente homem em uma só pessoa. Lógico que isso é uma tensão teológica. Então, por causa dessas tensões teológicas que a Bíblia realmente apresenta, eles vão tentar pegar carona nisso e jogar esta informação também sobre Deus ter predestinado Judas, mas também, por outro lado, Judas teve a sua escolha. E eles vão tentar dizer que também isso é uma tensão teológica. Mas não, eles estão tentando pegar carona, mas na verdade o que eles estão fazendo aí agora é uma contradição teológica. Não se bate essas duas informações. Então eles vão interpretar de uma maneira errada essa expressão filho da perdição, dizendo que Judas ele estava predestinado para trair a Jesus Cristo. Mas eu quero mostrar que não.
Olha, meus irmãos, a visão predestinista, agostiniana, essa visão assim fatalista, nós vamos perceber que ela não é bíblica. Ela não é bíblica, esta visão. Mas eu quero mostrar para você que esta frase ou essa expressão, filho da perdição, é uma figura de linguagem que a Bíblia mostra para identificar uma pessoa que está levando as características de alguma coisa. Por exemplo, Judas, ele, por causa que ele mesmo escolheu e ele mesmo estava disposto a atrair a Jesus Cristo, então ele recebe essa expressão, ele recebe essa identificação, filho da perdição, para identificar Judas, porque os seus atos estavam andando dessa maneira, como se ele fosse realmente o filho da perdição. Então, é uma expressão aplicada a Judas nesse caso, porque ele mesmo escolheu andar neste caminho. Mas essa expressão não é uma predeterminação, onde Judas não tinha nenhum tipo de escolha e ponto final. Não, a gente vai perceber que não. Eu quero mostrar para você outras expressões semelhantes na Bíblia, filho de alguma coisa. E você vai perceber, então, que é uma expressão para identificar alguma pessoa que está levando algum tipo de característica. Mas você vai perceber que essa expressão figurada não é predeterminista. É o que nós vamos mostrar aqui. Por exemplo, além dessa expressão filho da perdição, a Bíblia mostra outras expressões, como filhos do reino. Olha só Mateus capítulo 8, eu lerei aqui, Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. E você vai perceber esta expressão figurada falando filhos do reino, e você vai entender o contexto aqui. Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12 dizem assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só a expressão aparecendo aqui, filhos do reino. Você percebe que Deus, Jesus Cristo, está identificando os israelitas, chamando eles de filhos do reino. Por que chama filhos do reino? Porque o reino estava prometido para os judeus. O reino está prometido para Israel. E muitos que fazem parte do grupo dos judeus, que são chamados na Bíblia, identificados como filhos do reino, eles não vão participar do reino celestial e do reino milenar, porque não creem em Jesus Cristo. Você percebe que essa expressão não é predestinista, porque se fosse, essas pessoas, esses judeus aqui, eles teriam que entrar no reino e assentar-se à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Apesar deles serem chamados de filhos do reino, eles não herdam o reino. Então você percebe que é uma expressão figurada que a Bíblia está usando para identificar essas pessoas. É a mesma coisa, meus irmãos, da expressão usada para Judas Iscariotes, como filho da perdição. Isso significa que ele não significa que ele foi predestinado a atrair a Jesus Cristo, mas porque ele mesmo escolheu trair a Jesus Cristo, então ele é chamado desta maneira de filho da perdição. Olha só um outro versículo também, onde uma expressão semelhante aparece. Vamos lá para Efésios, capítulo 2, e eu lerei aqui o versículo 2. E você vai ver aqui, aparecendo a palavra filhos da desobediência. Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus irmãos, a Bíblia está falando sobre os filhos da desobediência, aos quais nós, que agora somos salvos, nós também éramos participantes. Antes da nossa salvação em Cristo Jesus, a Bíblia já nos chamava de filhos da desobediência. É assim que Deus olhava para nós, como filhos da desobediência. Mas
apesar de termos sido filhos da desobediência, nós não ficamos nesse caminho ou sendo identificados dessa maneira por toda a eternidade, como se nós fôssemos predestinados a sermos para todo sempre filhos da desobediência. Note que nós tivemos uma mudança de destino, nós que cremos em Jesus Cristo, o que o versículo está falando. Antigamente, outrora, anteriormente, vocês eram filhos da desobediência, mas agora vocês são diferentes. Agora nós somos filhos de Deus. Olha só o versículo 3 também, onde uma expressão parecida vai aparecer. Olha só o versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perceba uma outra expressão semelhante aparecendo aqui: nós éramos filhos da ira. Isso significa, meus irmãos, que não significa que nós já estávamos predestinados para a ira e ponto final e acabou. Não, inclusive o nosso destino mudou. Nós éramos identificados como filhos da ira porque estávamos vivendo, merecendo a ira de Deus. Nós vivíamos longe de Deus, vivíamos como perdidos nesse mundo, vivíamos mortos espiritualmente, mas a partir do momento que cremos em Jesus Cristo, esse título não cabe mais a nós. Então perceba que esse título, filho da perdição, filhos do reino, filho da desobediência, filho da ira, não significa que nós estamos predestinados para uma finalidade. Então perceba, e não significa que Judas, sendo chamado de filho da perdição, não significa que Deus o predestinou para a perdição, para trair a Jesus Cristo e pecar contra Jesus Cristo. Da mesma maneira, os judeus, apesar de eles serem chamados de filhos do reino, não significa que eles foram predestinados para sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó e receberem a salvação. Então perceba que não existe essa predestinação para a perdição e para a salvação. Da mesma maneira, essas outras expressões que nós lemos aqui em Efésios, tanto filhos da desobediência, porque nós vivíamos nas características de filhos desobedientes mesmo, por isso que a Bíblia nos chamava de filhos da desobediência, como também filhos da ira. Não significa que nós fomos predestinados para vivermos eternamente como filhos da desobediência e como filhos da ira, para receber a ira de Deus. Então perceba que na Bíblia não existe essa predestinação, onde Deus joga pessoas no inferno e pessoas no céu, porque Ele predestinou que tais pessoas fossem para o céu e Ele predestinou que tais pessoas fossem para o inferno. Não, isso não existe na palavra de Deus. Isso aí é uma filosofia, uma maneira que os calvinistas acabam interpretando a Bíblia, mas é uma maneira errônea, uma maneira errada. Olha uma outra expressão parecida também. Já ouviu falar na Bíblia sobre a expressão filhos de Belial? Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Falando ali nesse contexto sobre os filhos de Eli, como eles eram identificados. Diz assim 1 Samuel 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Note que uma expressão, essa expressão figurada também é aplicada para os filhos de Eli, e aqui está demonstrando que eles estão vivendo dentro dessas características, em desobediência ao Senhor. Por isso que eles são identificados como filhos de Belial. Não significa que Deus os predestinou para serem filhos de Belial. Não significa. Então perceba essas expressões comuns: filho da perdição, filho do reino, filho da desobediência, filho da ira, filhos de Belial. Todas essas expressões são identificações para pessoas que vivem dentro dessas características. Não significa que Deus predestinou essas pessoas para viverem dentro dessas características.
Olha, nós estaremos manchando o caráter de Deus se nós disséssemos que Deus predestinou Judas a pecar contra Jesus Cristo, traindo contra Jesus Cristo. Seria muito estranho a gente enxergar Deus, que é santo, justo, bom, que tem todos os seus atributos em harmonia, fazer esse controle fatalista em cima das pessoas, onde ele já escolheu quem é que vai para o inferno e quem é que vai para o céu. Onde ele, segundo a visão calvinista, onde ele já escolheu e predestinou todos os atos pecaminosos das pessoas. Inclusive, muitos calvinistas fazem expressões assim claras. Palmer, parafraseando uma das suas frases, ele diz, e ele é um grande calvinista, muito fluente, e ele diz mais ou menos o seguinte: olha, o riso de uma garota, o erro de um datilógrafo, inclusive o pecado, tudo já tinha sido predestinado por Deus. Aqui eu estou parafraseando a frase dele. Então você percebe que a visão calvinista em si, ela é determinista, onde joga nas costas de Deus, onde acaba culpando a Deus todos os males que acontecem na face da terra, porque Deus predestinou todas as coisas de uma maneira fatalista. Mas, meus irmãos, aqui eu quero trazer uma explicação a respeito de profecia. Perceba bem, é o caso de Judas também e o caso de muitas profecias. Olha, o ato previsto foi quem gerou a profecia. O ato previsto foi quem gerou a profecia. Porque os calvinistas vão dizer o seguinte a respeito de Judas, que foi a profecia de Deus que gerou o ato. Grave isso na sua mente. Eles vão dizer que foi a profecia de Deus que gerou o ato pecaminoso em Judas. Então Judas pecou porque Deus já tinha profetizado que ele pecaria, então para ele não tinha mais solução, porque Deus já predestinou ele para pecar contra Jesus Cristo. Mas não foi assim no caso de Judas. Não foi a profecia quem gerou o ato, mas o ato previsto por Deus foi quem gerou a profecia. Porque Deus já sabia, inclusive no Antigo Testamento, que Judas já trairia Jesus Cristo, porque Deus previu essa situação. Não foi ele quem controlou ao ponto de fazer Judas pecar, mas ele, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, sabendo do futuro, ele também previu que Judas pecaria, então ele gerou dessa maneira a profecia. Então note que a profecia ela foi gerada através do ato que foi previsto, e não o contrário. Muitas calvinistas vão dizer o contrário. Não, o ato ele foi gerado através de uma profecia que foi realizada anteriormente. Isso é uma confusão fazer isso, porque a gente acaba colocando a culpa nas costas de Deus. Mas perceba, Deus ele não predestinou Judas a pecar. Judas pecou, Judas morreu, Judas está no inferno, porque traiu e não se arrependeu dos seus pecados. Mas ele cometeu esse ato por livre e espontânea vontade, foi porque ele quis, e não porque atrás do conselho secreto do Senhor, Deus já tinha predestinado Judas para isso. Então lembre, quando você for conversar com uma pessoa que tem uma filosofia calvinista, ela vai tentar passar um pano para não ficar tão feio assim, né? Que Deus predestinou todas as coisas e ponto final. Então ela vai tentar jogar esses dois argumentos. Que Deus predestinou sim, mas por um outro lado, existe a liberdade do homem onde Judas escolheu pecar. Como que eu encaixo essas duas coisas? Eles vão tentar dizer que é uma tensão teológica, como se fosse a Trindade, como se fosse a união hipotática de Jesus Cristo. Mas a gente vai perceber que não, isso aí não é uma tensão teológica, isso é uma contradição teológica que eles mesmos criaram. Então, aqui uma explicação clara sobre essa palavra de filho da perdição, essa expressão figurada, uma figura de linguagem para identificar Judas pela sua própria escolha de trair a Jesus Cristo. Então, espero que tenha ficado claro, lúcido esse estudo, para que a gente possa entender que não existe esse predeterminismo, onde Deus já predeterminou todas as coisas, todos os atos, todos os eventos e ponto final. Inclusive, foi
John Piper e também Granconato falaram que foi Deus quem predestinou a queda das Torres Gêmeas. Então, o que eles estão fazendo? Jogando tudo nas costas de Deus, porque Deus predestinou todos os atos, inclusive bons, inclusive maus. Então, tudo já foi predestinado por Deus. Mas eles vão dizer que isso acontece de uma maneira onde Deus só culpa apenas o praticante e Deus mesmo não é o culpado. Então, eles vão jogar isso para o mistério, eles vão jogar isso aí para o secreto, para o oculto, que não está revelado para nós. Como a gente soluciona isso? A gente não soluciona. É a maneira que eles vão tentar explicar. Que Deus predestina todas as coisas, todos os atos pecaminosos, mas de uma maneira que a gente não sabe explicar, onde ele não é responsabilizado moralmente. Quem é responsabilizado moralmente é somente o praticante, aquele quem praticou o ato. Então, se acontece algum assassinato, acontece algum adultério, qualquer tipo de pecado, foi Deus quem predestinou, mas o culpado é o praticante. Isso é muito esquisito. Isso não está de acordo com as Escrituras e com a palavra de Deus e acaba manchando o caráter do Senhor. Então a gente tem que dar honra para quem devemos dar honra e também jogar a culpa para quem de fato é o culpado. A gente não pode pecar o pecado de uma pessoa e tentar explicar teologicamente que foi Deus quem predestinou para que esse pecado acontecesse. Isso é arranhar e manchar a santidade do Senhor, porque na Bíblia diz que Deus ele não pode nem olhar para o pecado, para o mal, por causa da sua santidade. Então fica claro aqui para nós sobre esta questão de predeterminismo, predestinação, que essa visão calvinista, ela não é bíblica. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Caso tenha dúvidas, perguntas, aproveite os comentários para estar realizando.